Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando nessa manhã de quinta-feira, dia 6 de março, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Mais uma vitória, mais uma classificação. Vamos trazer aqui informações importantíssimas sobre o nosso Fluminense Futebol Clube. E o quanto que essa sequência positiva, ela eleva a confiança, ela traz uma moral que o Fluminense agora está impondo aos adversários. Quem vir jogar contra o Fluminense agora já sabe que não vai encontrar um time desequilibrado, que não vai encontrar moleza. Então, o vídeo tá bem bacana. Cara, eu tô trazendo para vocês aqui informações especiais demais sobre o nosso ídolo Germán. Vamos trazer também uma palavra muito importante do técnico Mano Menezes e vamos falar sobre os próximos passos da Copa do Brasil e também o próximo jogo do nosso Tricolor, que é no domingo, o jogo da volta contra o Volta Redonda, tá bom? Depois da vinheta, não sai daí não, vem comigo. Fala, torcida Tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da tua presença aqui, beleza? Dia 6 de março, hoje é uma data muito especial. Aniversário da minha irmã Adriana, completando 4.9, de muita saúde, de muita alegria e muita disposição. Que Deus possa abençoar a minha irmã mais velha, Adriana, né, que sempre nos ajudou, sempre cuidou dos irmãos mais novos, no qual eu faço parte, né? Então, Deus possa continuar te abençoando, tudo de bom na sua vida, beleza? Então, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, pelo aniversário da minha irmã, agradecer pela nossa classificação, agradecer pela tua amizade, pela tua parceria com o nosso projeto. E já quero pedir a tua força, a tua moral, que é fundamental para a nossa sequência de crescimento, de evolução, de melhoria a cada vez mais do nosso canal Meu Tricolor. Não esquece do seu like, dá uma olhadinha no teu celular ou na sua televisão, vê se você está inscrito, faz a tua inscrição, é de graça, comenta e também compartilha os nossos conteúdos, beleza? Obrigado de coração pela parceria de todos vocês. Gente, ontem o nosso Fluminense em mais uma partida boa, tá? Uma partida bem estruturada, só não ganhamos demais por causa de alguns detalhes, tá? Já falei para vocês um pouquinho sobre ontem, mas posso repetir aqui de forma muito, resumida o vídeo que eu falei ontem para vocês. Ontem tivemos uma boa atuação, tá? Do goleiro do Caxias, que impediu ali 2 gols do Fluminense, um de Germán e um de Otávio. Aquela bola ali iria entrar, só que o goleiro se esticou todo e pegou com as pontas dos dedos. Mas, cara, mais uma partida, ao meu ver, convincente do nosso Fluminense, que claramente demonstra um crescimento de evolução. Daí eu parto para poder aprender algo e aprender junto com vocês. Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter nessa vida é humildade. Ninguém sabe tudo e a gente sempre aprende algo novo todos os dias. Eu, como criador de conteúdo aqui com vocês aqui, com o nosso canal Meu Tricolor, sou muito agradecido a Deus pela tua vida, que gosta do meu trabalho, que me acompanha desde o primeiro dia e fala: Fagner, sim, você vem em evolução, desde o primeiro dia que a gente começa. E a vida é assim, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. E o Fluminense, em 2025, está assim, em processo de evolução. A gente começa o ano a gente sabendo que a gente ia ter que colocar uma equipe alternativa, todos nós sabíamos disso. Só que a gente, né, é imediatista, a gente é um pouco ansioso, tá? Isso aí é um pouco do nosso mal ser humano. A gente quer que o time faça gol, a gente quer que o time vença e tudo é um processo. E a gente sabe que o processo muitas das vezes ele machuca a gente. Até a gente chegar no topo, tem um caminho do topo. E esse caminho chama-se processo. E o Fluminense está trilhando esse processo e hoje o resultado que nós podemos falar para todos vocês é esse. 8 jogos sem derrota, 2 empates e 6 vitórias, tá?
e uma sequência positiva de 5 jogos sem derrota. 5 jogos sem empate. Exatamente. Tá? A gente empatou contra o Nova Iguaçu, empatamos contra o Boa Vista, empatamos contra o Flamengo. Vencemos o Vasco, depois vencemos o Nova Iguaçu, depois vencemos o Bangu, vencemos o Águia de Marabá, vencemos o Volta Redonda e agora a gente venceu ontem o Caxias. E vou dizer uma coisa pra vocês, tá? O Caxias é um time chato, ainda mais jogando no seu estádio, em Caxias do Sul, no Centenário. Qualquer time que vai enfrentar o Caxias lá tem dificuldades. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, já vem me chamando muita atenção, né? Esse jogo de ontem contra o Águia, o time do Águia é bem limitado, com todo respeito, e a gente atropelou. Só que contra o Caxias a gente já entendia que seria diferente. Um time mais consistente, que deu trabalho no gauchão na semifinal pro Internacional, tá? Embora o Inter tenha eliminado o Caxias, mas a gente sabe que o Caxias é um time, né, de mais qualidade. E o que me chamou a atenção ontem foi que o Fluminense, jogando fora de casa, tá? O ano passado isso foi muito difícil pra gente, como os anos anteriores. Então eu tenho estado atento com relação a isso e que seja assim 2025. Independente de onde o Fluminense vá jogar, seja em casa, seja fora de casa. Isso chama-se regularidade. O Fluminense precisa manter uma regularidade de jogar bem, seja no Rio, seja fora do Rio. O resultado, ele é consequência, mas ele é consequência do teu jogo de futebol. Se você jogar bem, você vai conseguir atingir um bom resultado. E às vezes um bom resultado não é uma vitória. Às vezes o bom resultado é um empate fora de casa, porque você pega um adversário de força dentro da sua casa e você vai até a casa dele e não vence, mas pelo menos você não perde, empata, mas jogando futebol. E o Fluminense ontem jogou bola. O campo era um campo que tinha suas imperfeições, mas o Fluminense soube ter controle do jogo. E é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui e sobre também uma palavrinha que o Mano Menezes trouxe ontem no pós-jogo da coletiva da nossa vitória e classificação. Olha o que o Mano Menezes falou. Exatamente, é o que a gente está vendo. O clube está em processo cada vez mais, sabe? Se consolidando nessa evolução. E isso, cara, é fundamental para uma coisa no meu ponto de vista. E eu creio que você parte também com esse pensamento, sabe? Semelhante ao meu. De quê? De que os adversários, todos os adversários, vendo o desempenho do Fluminense nessa crescente, iniciando bem uma temporada de 2025, eles vêm a ter um respeito máximo para poder jogar contra o Fluminense. Seja no Rio, seja fora do Rio, na casa deles. Eles sabem que eles não vão encontrar mais um Fluminense desmotivado, um Fluminense desequilibrado, um Fluminense sem confiança. Quando você tem um time e o teu time tem essas características, sem confiança, desequilibrado e desarrumado dentro de campo, cara, parece que tudo dá errado, o time adversário cresce, te envolve e te vence. Mas esse era um Fluminense que ficou no passado. O Fluminense de hoje tá completamente diferente. Tá com mais sede, tá com mais vontade, tá com mais raça e tá, sim, com aquela palavrinha que eu gosto muito e vocês sabem que eu gosto muito. O Fluminense de hoje tem tesão pelas vitórias e isso faz toda a diferença. Quando você vai entrar para a partida, você se reúne naquela pré-eleição final aonde o Fábio dá aquela palavra e ele fala: o nosso futebol é hoje, o ontem passou, o amanhã só pertence a Deus. Então é hoje que a gente tem que entrar para poder fazer o nosso resultado. E mais uma vez, a gente foi ontem um jogo decisivo, um jogo de eliminatória contra o Caxias e vencemos. A gente tinha que vencer e venceu essa partida em mais uma partida muito bem jogada, com destaques, cara, para Germancano, destaque para John Arias, destaque para Canóbio, para todo o time, para Fábio, que fez defesas importantes. Mas eu quero falar para vocês aqui agora sobre, cara, Germancano. Meus amigos, eu tava dando uma estudada aqui agora antes de gravar esse vídeo para vocês e simplesmente Germancano tem pelo Independiente Medellín, clube que ele defendeu lá na Colômbia, em 2 passagens, 128 gols marcados com a camisa do Independiente Medellín. Isso o torna o jogador
de maior gols da história do Independiente Medellín. Tá na história lá. E o que tem a ver Independiente Medellín, 128 gols, com o Fluminense? O que tem a ver? Exatamente isso aqui que eu vou falar pra vocês. Germancano chegou ao seu gol de número 100 ontem e também chegou ao seu gol de número 101. Tô colocando a foto pra vocês aí. Já o 100 riscado, já o 101 marcado aí. E sim, meus amigos e minhas amigas, faltam 28 gols para Germancano fazer a sua maior artilharia em um clube na sua carreira. E eu não tenho sombra de dúvidas que isso irá acontecer com o nosso Fluminense. E vou dizer para vocês, me arrisco a dizer sim, que irá acontecer nesta temporada 2025. Até aqui são 11 jogos na temporada de Germancano. Preste atenção nisso aqui. E quantos gols marcados? Ontem, com os 2 feitos, ele chegou a 10 gols marcados na temporada. Já deixando a temporada onde ele teve problemas e lesões para trás do ano passado, onde marcou apenas 7 gols. Já nessa, 11 jogos, 10 gols. O que esperar de Germancano? Exatamente isso. Se o time funciona, se o elenco funciona, se o grupo funciona e a bola chega nele, ele sabe fazer. Ele sabe marcar. Ele é um exímio finalizador, matador nato, rei da América, artilheiro. Então a bola precisa chegar em Germancano. É uma sincronia perfeita, sabe? Aquela coisa assim, ó. Cara, eu sou o cara, manda em mim que eu vou fazer. É mais ou menos isso. E faz. Se a bola chegar, ele faz, ele mata. Até agora não meteu nenhum hat-trick nessa temporada, mas 2 gols contra o Águia, 2 gols contra o Caxias. Em breve a gente vai ver Germancano fazendo hat-trick nessa temporada de 2025. Então, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, olha o quanto que esse camarada ele é diferenciado. Eu anotei aqui, eu dei uma pesquisada sobre Germancano e em 2022 a gente contrata Germancano. E naquela temporada, Germancano fez história. Germancano marcou 44 gols na temporada 2022. E olha isso aqui, meus amigos. Ele foi o 4º maior artilheiro do mundo em 2022. Prestou atenção nisso? Do mundo, com 44 gols marcados. Quebrou o recorde de mais gols marcados em uma única temporada do futebol brasileiro desde 2008. Vocês têm noção disso? E na história do Fluminense desde 1970. Desde 1970 para cá, ninguém tinha feito mais de que 43 gols. Do que 44 gols. Germancano foi e meteu 44 gols na temporada 2022. Foi o artilheiro. Marcou 26 gols no Campeonato Brasileiro de 2022, artilheiro. Artilheiro estrangeiro, o primeiro artilheiro estrangeiro desde 1972 pelo nosso Fluminense. Olha quantos recordes esse camarada vem quebrando, ano a ano, temporada a temporada. Mas isso aqui em 2022, tá? Recebeu 2 bolas de prata de melhor atacante e de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quebrou o recorde de mais gols marcados em uma única edição do campeonato desde 2006. Vocês têm noção do que é isso? Também foi artilheiro e semifinalista da Copa do Brasil 2022 com 5 gols. Chegou à semifinal do campeonato da Copa do Brasil. E em 2022 foi campeão carioca com os 3 gols na final contra o Flamengo nas finais. Então, o cara dominou 2022. Em 2023, Germancano foi campeão da Libertadores, com o Fluminense marcando 13 gols, artilheiro, rei da América, fazendo gol na grande decisão. E no Campeonato Carioca, simplesmente meteu 16 gols, sendo o artilheiro do Campeonato Carioca, sendo também bicampeão carioca daquela edição. Meus amigos, o que falar de Germancano, a não ser falar que esse camarada se tornou um grande ídolo da nossa história. Está fazendo cada vez mais, sabe, deixando uma história maravilhosa para quem acompanha futebol, para quem é dessa geração. Então assim, nós estamos diante de um camarada que substituiu, com muito mérito, substituiu à altura Dom Fredon. Fred fez 199 gols com a camisa do nosso Fluminense. Germancano já tem 101 gols. 37 anos de idade, que ele renovou até 2026.
que ele possa, de coração, já é a minha torcida, creio que seja a sua torcida também, que ele possa se aposentar no Fluminense Futebol Clube, se assim ele o quiser. Mas enquanto ele atuar pelo nosso Fluminense, vamos torcer, vamos viver, vamos, sabe, ter o prazer e a alegria de acompanhar esse fenômeno que é Germán Cano. Um cara simplesmente fantástico e histórico pro nosso Fluminense. Beleza? Bom, passado aqui de Germán Cano, quero estar falando para vocês que, fazer aqui uma pequena correção. O nosso Fluminense, ele já recebeu uma farpela boa da Copa do Brasil, tá? Só que eu tava passando para vocês alguns valores um pouco diferentes do que é os valores corretos da Copa do Brasil. Agora eu vou acertar aqui com todos vocês e peço desculpa. Pela participação na primeira fase da Copa do Brasil, o Fluminense ganhou R$ 1.543.500. Como ele classificou com a vitória contra o Águia de Marabá, ele ganhou R$ 1.874.250. E aí ele classifica para a terceira fase vencendo o Caxias ontem. E o Fluminense, com a classificação de ontem, ganhou R$ 2.315.250, tá bom? Então o Fluminense já soma de premiação nessa Copa do Brasil R$ 5.733.000 já de ter avançado na Copa do Brasil. E agora vamos para a terceira fase, jogos de ida e jogos de volta. Quando que vai acontecer? A CBF ainda vai sortear, tá? Passaram 20 clubes da segunda fase para a terceira fase e vão vir 12 clubes que estão já classificados, né, para entrar na terceira fase da Copa do Brasil. E aí vai fazer um total de 32, dividir 16 para cada lado e fazer o sorteio. Sorteio, tá? Sem preferência. Vai sortear tudo e vai embolar tudo. E aí vamos ver se a gente vai ter sorte ou se a gente vai já pegar um confronto já gigante na terceira fase. Porém, é importante dizer, será confrontos a partir da terceira fase de ida e volta e teremos o auxílio do VAR. E quando que deve acontecer? As partidas da terceira fase. Deve acontecer para o final de abril, mês que vem, tá? E o meado de maio, ok? Então vai dar uma paradinha boa aí, a Copa do Brasil, para poder agora a gente focar em Campeonato Carioca e também no início do Campeonato Brasileiro e também já mês que vem com a Sul-Americana, beleza? Deixa eu te passar também aqui que no próximo domingo tem Fluminense e Volta Redonda, segundo jogo da grande semifinal, e a gente pode perder até por 3-0 pro Volta Redonda, que a gente se classifica para a grande final do Campeonato Carioca. Isso vai acontecer? Claro e evidente que não. Acredito que isso não vai acontecer. É claro que eu posso errar, mas do jeito que o Fluminense está jogando, o Fluminense não vai perder pro Volta Redonda no domingo que vem, mesmo sendo no Raulino de Oliveira. Porque é justamente isso que eu venho falando para vocês. É um processo de evolução, a confiança aumentando e aí você começa, sabe, a jogar com mais tranquilidade, com mais leveza e as coisas parece que vão acontecendo com muito mais naturalidade. Essa é a grande verdade. Então, queria estar passando para vocês para poder a gente fazer esse primeiro vídeo aqui com vocês no canal Meu Tricolor. Ainda nessa quinta-feira a gente volta a falar de Fluminense. Quero falar para vocês um assunto a respeito de Super Mundial de Clubes, porque parece que já saiu o valor que os clubes irão receber por participar dessa competição gigantesca, um campeonato mundial, sendo que agora é de clubes, não de seleções, onde o nosso Fluminense irá fazer parte, beleza? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença até o final desse vídeo. Um grande beijo no teu coração e tamo junto. Obrigado pela tua amizade, obrigado de coração pela parceria. Saudações, Tricolor.